Bora descobrir se eu li todos os livros que eu coloquei na meta de leitura lá no começo do ano para 2025? Oi, pessoal, eu sou a Kata e esse aqui é o Crialité, e no vídeo de hoje eu vim meio que prestar contas. A gente vai aqui no vídeo de hoje reagir a esse vídeo que eu fiz lá no começo do ano, onde eu separei 27 livros para ler antes dos 27 anos. E também essas são as metas para 2025. Eu junto as duas coisas, porque eu faço aniversário 12 de dezembro, acabei de fazer aniversário, tem até vlog aqui no canal. Vai estar aqui no card para quem quiser assistir, mostrando aí a semana do meu aniversário. E eu acho que tem uns 3 anos que eu faço vídeos nesse formato. Eu comecei lá com 25 livros, antes dos 25, 26 e agora os 27. Para ano que vem já tá confirmado que vai ter os 28 livros antes dos 28 anos, mesmo esquema de sempre, mas as coisas vão acontecer um pouquinho diferentes, tá? Então calma aí, segura, que ano que vem vai sair o vídeo pra vocês, e eu espero que seja também um dos primeiros vídeos que eu vou postar aí no canal. Mas eu já tô aqui com um vídeo que eu vou assistir aqui, vou compartilhar o vídeo com vocês aí também, e a gente vai reagindo, eu vou contando pra vocês o que eu li, o que eu abandonei, porque eu já posso adiantar isso. Teve leitura boa, teve decepção, teve abandonado, teve livro que eu não li, aconteceu de tudo. Mas, pra quem já acompanhou o canal ao longo do ano, assistiu os vídeos, os vlogs, os lidos do mês, sabe muito bem que eu me dediquei. Sabe muito bem que eu tentei. Nos outros anos também, gente, eu sempre tento muito, eu levo as minhas metas bastante a sério, procuro separar histórias que me interessam muito e que eu acho que eu vou gostar. É óbvio que pode acontecer, e acontece bastante, né, de ir ler um livro, de separar o livro, né, achando que eu vou gostar, aí eu vou lá, leio e não gosto, esse ano aconteceu isso, mas eu observei nesse e nos vídeos anteriores desse quadro aqui também, né, que eu separei muitas histórias boas, muitas histórias que eu gostei, então agora a gente vai reagir, eu vou comentando pra vocês aí como é que foram as minhas experiências com essas histórias. E eu até tava esperando um pouquinho pra fazer esse vídeo, porque eu tava lendo agora, terminei ontem, um dos livros que eu tinha colocado como meta, então passou um pouquinho aí a data do meu aniversário, mas tudo bem, porque eu li ainda em 2025, e quanto a isso eu não me cobro tanto, tá, gente? Eu só realmente tento muito trazer essas histórias nos meus meses, tentei ler uns 2 livros da meta por mês, porque parece que não é tanto, gente. Eu tinha a sensação de que não parecia tanto, mas 27 livros é muita coisa, é muito cansativo ler também, até por isso que pros 28 também eu vou dar uma mudada, porque 28 livros são muita coisa, então eu vou dar uma mudada, vou estruturar um pouco melhor, separei alguns tópicos, mas logo mais vocês vão descobrir como é que vai ser. Bora começar aqui então, que eu vou assistindo por aqui. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive pra montar essa lista aqui, gente. Meu Deus do céu, foi surreal. Isso é uma coisa que eu lembro. É bem difícil, tô tendo essa dificuldade agora pra montar dos 28. Gente, é muito difícil prever, colocar livros que vão ser lançamentos também pro próximo ano, né? É uma coisa muito difícil, porque geralmente vem os lançamentos, mas às vezes pode atrasar, pode acontecer alguma coisa, sabe? Então é muito difícil. É muito difícil também saber se a gente vai estar afim de, por exemplo, ler um livro lá no fim do ano, um livro que tu escolheu pra ler no começo do ano, tu vai estar querendo ler ele lá em novembro, sabe? Isso é uma coisa bem complicada. Mas eu senti que nesse ano eu acertei com a maioria das escolhas que eu fiz. Maioria. Agora eu vou pular direto aqui pra parte dos livros, tá? Senão vai ser muito comprido. Então já vamos começar falando dele mesmo, que é Solitária, de Eliana Alves Cruz. Gente, primeiríssima leitura do ano. Quando eu fiz o vídeo, né, eu já tinha começado a leitura, então tava tudo certo. Eu tava viajando, eu lembro, fim do ano passado, foi bem complicada a minha experiência com livros, eu não li quase nada. O único livro que eu li foi A Neófita, em dezembro. Em janeiro eu tava sem vontade de ler, mas eu decidi comprar, tava viajando na praia, decidi comprar o livro e caramba, que experiência incrível. Essa foi uma história que me trouxe muitas coisas, marcou o meu ano também, foi uma história maravilhosa. Eu já vinha há muito tempo com vontade de conhecer o trabalho da Eliana Alves Cruz, que é a autora, né, escritora do livro, e finalmente agora então eu consegui ter uma experiência com a autora. Já quero ler um livro dela também, que ela lançou recentemente, que é Meridiana. Tô bem curiosa pra ler e adorei Solitário, gente, foi uma leitura assim certeira, e foi muito importante pra mim também, porque me deu uma guinada, me deu uma vontade mais de voltar a ler, de ler mais livros quando eu comecei a ler essa história. E foi também a minha primeira leitura de 2025. Então eu tava lá na viagem, sem saber o que fazer, sem querer ler nada, vendo o Felipe ler horrores, porque ele tava leitor nessa viagem, e eu falei, quer saber? Vou comprar Solitária. E aí eu comprei o e-book e li ele pelo Kindle. E eu tentei também nesse ano, mas eu acho que eu não consegui muito, gente. Acho que não deu certo. Colocar muitos livros que eu já tivesse aqui na estante, e eu de fato coloquei alguns, mas acho que não foram tantos quanto eu gostaria. Por exemplo, eu tenho aqui na estante, na verdade não é na estante do Kindle, eu tenho O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Gente, também.
Que leitura boa, que livro bom. Eu acho que eu devo ter lido essa história um pouco depois, bem seguidinha, assim, depois de gravar o vídeo. Eu lembro que foi uma das primeiras leituras do ano. Acho que eu li em janeiro também. Eu chorei tanto com essa história. Foi um livro que me comoveu demais. Eu senti muito essa experiência. Também foi meu primeiro contato com a escrita do Jefferson Tenório, que com certeza eu já quero ler mais livros do autor. Eu fiquei muito sentida com a história. Eu acho que o autor tem uma narrativa muito interessante, uma prosa muito boa também. Foi um livro muito marcante também do meu ano. Uma das minhas leituras favoritas de 2025. Ele me trouxe muitas coisas, me emocionou demais essa história. E que bom que eu li esse livro também. Eu saí dele e de Solitária com esse sentimento assim de que bom, coisa boa que eu pude conhecer essas duas histórias. Como são muitos livros, eu vou dando uma puladinha aqui, tá? Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês o que eu li ou não. Senão eu vou ter que me ouvir falando muito aqui também. Eu fico com vergonha de ver meus próprios vídeos. Ano passado eu acabei abandonando, entre aspas, tá, gente? Eu só parei a leitura, mas agora eu acho que eu li uns 25% por aí, mas agora eu vou retomar tudo, né? Vou começar do zero e fazer toda a leitura de novo pra eu me habituar ali de novo e conhecer de fato a escrita do autor. Eu não lembrava disso, que eu tinha começado, parado e começado de novo. Agora a gente vai pro próximo livro. Vamos agora falar então dos livros que eu tenho aqui na estante, que eu quero ler agora ao longo de 2025. Que eu tentei dar uma incrementada, gente, tentei fazer com que desse o menos errado possível, porque todos os livros que eu coloco aqui, gente, são livros que eu pretendo gostar e que eu acho que eu vou gostar muito, tá? E uma autora que não podia ficar de fora dessa lista, né? Óbvio, quando ela ficar fora da lista, até já sei, é um momento tão triste, que é a Octavia Butler, dessa vez com a continuação de Semente Originária. Eu sempre confundo os nomes. É o segundo volume da série do Padronista, que é Elos da Mente. É, gente, Elos da Mente. Terminei de ler. Já tô com os 2 próximos volumes da série do Padronista aqui pra ler também, mas é que nem eu comentei no vídeo, eu tô com essa dor, com esse sentimento de que tá acabando. Estão acabando os livros publicados da autora aqui no Brasil, né? Uma autora muito querida por mim. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou uma grande fã do trabalho da Octavia Butler. Nossa, gente, sou apaixonada nos livros dela. Tudo que eu queria era esquecer que eu li esses livros, só pra poder ler eles todos de novo, ter uma experiência nova com eles. E aqui em Elos da Mente, cara, que experiência boa. Eu amo o que a autora faz com os segundos volumes de séries dela. Nossa, eu acho surreal, acho incrível. Ela consegue desconstruir uma história que ela constrói de uma forma tão perspicaz, tão inteligente, e isso é uma característica dela que eu percebi dos outros livros também, né, dos outros segundos volumes de séries, duologias, trilogias, enfim. Ela faz uma coisa mais disruptiva, assim, nos segundos volumes, mudando protagonistas, mudando condução da narrativa. É muito interessante, muito rico o conhecimento que a autora tinha. E olha, gente, o que eu posso dizer aqui, além de tudo que eu já disse, né, das tantas coisas que eu já disse sobre a autora, é que eu vou sentir muita falta dos livros dela, vou querer reler em algum momento, vou me preparar para fazer uma maratona de Octavia Butler, relendo tudo que eu já li ao longo desses anos todos que eu acompanho o trabalho dela. Eu já tô me preparando, né, para acabar a série do Padronista e provavelmente vai ir pro ano que vem como meta também de leitura para 2026. Agora começa a confusão de datas. Outra continuação que eu pretendo ler esse ano é Marcada com Sangue, que foi um presente do Felipe no ano passado. Arrasei! Li Marcada com Sangue também, por enquanto eu tô indo bem, por enquanto tá tudo certo. Adorei, gente, continuação de Lendários, que é uma história absurdamente maravilhosa. Eu ia falar maravilhosa, mas saiu um A da minha boca, não sei porquê, então eu fui. Eu sinto que eu gosto ainda mais do primeiro volume, mas esse segundo volume não me decepcionou. Ele é um calhamacinho, tá aqui na minha estante, eu tenho aqui um espaço, né, só pra Lendários. Ano que vem sai a continuação, que é o terceiro volume, eu tô muito empolgada, muito animada, amo essa história, e é um livro de fantasia tão bom de ler, com uma história tão boa da Tracy Deonn. Com certeza eu tô muito animada, espero que venha aí logo a continuação, que eu não me lembro o nome agora, é Outbound. Não sei se já tem tradução ou não, mas eu espero que chegue bem rápido. Então eu coloquei aqui nessa lista também um livro que eu não tenho ainda, mas que já tá em pré-venda, eu acho, ou foi lançado até, que é a continuação de A Serpente e as Asas Feitas de Noite. E o nome do livro é, meu Deus do céu, me esqueci. É um nome bem diferente, assim, que nem esse livro aqui, que nem esse título aqui. Se chama As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, o que não... Esse aqui eu li, mas eu não gostei da continuação. Eu gosto muito do primeiro volume, mas o segundo não deu certo. Eu acho que algumas coisas nele são boas. As cenas hot, por exemplo, desse segundo volume, são melhores que a do primeiro, na minha opinião, mas a construção do casal que tem ali, a gente não me deu certo, não me desceu o casal depois. No primeiro volume eu amei, mas depois do que acontece ali, não deu certo, achei que foi tudo meio aleatório, assim, apesar de também ter algumas cenas que eu gostei entre os dois, mas eu queria tanto essas cenas do primeiro livro, porque esse segundo não deu certo pra mim. Eu acho que eu até demorei um pouco pra pegar o livro pra ler, né, mas não deu certo, gente. Acho que eu tava sentindo já que ia ser complicada a minha experiência.
E eu lembro que eu passei um tempão lendo também, eu demorei muito pra acabar, muito mesmo. Mas essas não são as únicas séries que eu separei aqui para essa lista. Eu coloquei também como meta pro ano A República do Dragão. E, gente, A República do Dragão é o segundo volume, é a continuação de A Guerra da Papoula, que eu li lá em 2020. Então, gente, temos aqui mais uma meta cumprida, porque eu li A Guerra da Papoula, reli, né, A Guerra da Papoula no começo do ano, depois eu li A República do Dragão, que deixou um pouquinho a desejar em alguns momentos, eu senti que mais pro final que eu fui me apegando mais na história, e eu tô com o terceiro volume aqui pra ler também, que é A Deus em Chamas. Eu não vou conseguir ler esse livro nesse ano ainda, eu acho. Eu queria muito ter terminado a trilogia agora em 2025, mas acho que fica pra ano que vem também, gente. Eu tô empurrando tudo pra 2026 já, quem fez, fez. Não, mas esse ano eu tô firme nas leituras, já fiz 2 leituras agora em dezembro, ninguém me para. Mas aí então eu li o segundo volume também de A Guerra da Papoula e apesar de ter favoritado novamente o primeiro livro, o segundo deixou um pouquinho a desejar, gente. Acho que eu não curti tanto quanto o primeiro, não que eu ache um livro ruim, só senti uma coisa meio cinematográfica demais nele, assim, muito, não sei. Algo assim. Eu coloquei aqui na lista, vou aproveitar e falar já, outro livro da Rebecca Kuang, que é a mesma autora, né, que é Catabases. Eu tô desesperada pra esse livro, primeiro, porque é uma homenagem pra mim, chama Catabases. Gente, li Catabases, não é Catabases, é Catabases a princípio, porque tem um acento ali, não sei. Mas enfim, cada um fala do jeito que achar melhor. Quando eu fiz o vídeo, eu nem sabia se o livro ia de fato vir pro Brasil nesse ano, eu tava torcendo muito e ele veio no segundo semestre, eu li e favoritei. Então o meu ano foi lotado de Rebecca Kuang, que é também uma das minhas autoras favoritas. Eu indico demais esse livro, gostei muito dessa história, nossa, que livro bom, que livro incrível, Catabases é sensacional. E ele foi um tapa na minha cara, que achava que conhecia todo o trabalho da autora, ela veio com esse livro e falou assim, não conhece não, meu amor, tenta de novo. Vamos lá pro próximo livro. Voltando aqui para séries, a gente vai ter o lançamento desse ano de um livro extremamente icônico. Eu achava que a autora não ia fazer isso, mas já que ela foi lá e fez, eu vou confiar de olhos fechados na Suzanne Collins, a autora de Jogos Vorazes, que vai lançar aí Sunrise on the Reaping. Gente, li O Amanhecer na Colheita, tá? É de fato um livro. Eu fiquei muito em dúvida do que eu achei da história, mas é mais uma meta cumprida. Eu sinto que em alguns momentos é muito expositiva a história, muito explicadinha demais, mastigada demais. E eu preferia que não tivesse sido tanto assim também, mas é um livro que é abertamente para os fãs. Ele é abertamente para as pessoas que amam a história, que queriam reencontrar os personagens. A gente tem realmente a história do Haymitch, né, os Jogos Vorazes, e que ele é um tributo. E o livro é cheio de referências, cheio de outros personagens que a gente já conhece. O trailer do filme tá incrível também, e vou falar uma coisa pesada, eu acho que pra mim o filme pode ser melhor que o livro. E eu acho que não é nem que eu não gostei do livro, eu senti muito a experiência, eu quase chorei lendo o livro, me emocionei muito com ele mesmo, mas em alguns momentos eu achei bem expositiva a história, e esse foi um ponto que me incomodou um pouco, mas ainda assim é uma história que eu gosto, tenho um carinho muito grande por ela, e se vierem mais livros de Jogos Vorazes, com certeza estarei lá pra ler. Eu vi aqui agora que eu tenho mais 3 livros aqui da lista que eu tenho na estante, então já vou mostrar eles aqui pra vocês. Um deles, gente, é um pouco complicado, porque é um livro que eu tô sempre falando pra vocês que eu quero ler. E como ano passado eu coloquei Pachinko, que era um livro que eu fiz a mesma coisa, e eu li e eu adorei, eu decidi dar uma chance, tá? Pra Drácula. Eu nunca sentei pra ler Drácula, agora eu sentei pra ler Drácula. Ai, meu Deus, acho que foi uma experiência tão válida, foi uma experiência muito importante porque através de Drácula eu me interessei em ler muitos outros livros clássicos que vieram depois dele, por exemplo, O Jardim Secreto, eu li também Frankenstein, eu terminei de ler O Morro dos Ventos Vivantes e tudo isso muito motivado pela minha experiência com Drácula. Eu acho que em alguns momentos foi um pouco cansativo, foi um pouco surpreendente também a história, porque na minha cabeça eu tinha uma imagem totalmente diferente da história, totalmente diferente do personagem, e eu fui ler o livro também logo depois de assistir Nosferatu, que eu descobri que é praticamente Drácula, é praticamente a mesma coisa com um detalhe, um ponto, uma vírgula diferente. E eu acho que essas semelhanças também dificultaram um pouquinho a minha experiência. Eu gostei do livro, tenho algumas ressalvas, é um livro epistolar, não sei se pode dizer que é 100% epistolar, é uma coisa que eu não sabia, porque não é só contado em formato de cartas, ele é contado também através de entrevistas, recortes de jornal, então ele tem essa parte epistolar, mas não é só
isso que compõe a história, sabe? É um livro que eu gosto, foi um livro muito importante, é inegável a importância dele pro meu 2025, mas eu acho que em alguns momentos foi um pouquinho cansativo estar imersa na história, mas eu fiquei obcecada. Gente do céu! Eu terminei, eu saí querendo ver filme, eu saí querendo ver tudo, eu fiquei obcecada por esse livro. O hiperfoco em Drácula foi forte, eu acho que eu li ele lá em fevereiro, olha o tempo que faz já, parece que foi ontem que eu li esse livro. Seguindo aqui, eu coloquei na lista também A Última Contadora de Histórias, que é um livro que eu comecei a ler no ano passado. Gente, esse foi um livro que eu li, mas que eu não curti tanto. Não sei, faltou alguma coisa pra me conectar com a história. Eu acabei terminando de ler o livro, eu tinha até abandonado nesse ano, mas eu terminei porque eu fui fazer um desafio de ler 5 livros em 5 dias, e aí caiu um desafio lá de eu ler um livro que eu tinha abandonado. Eu falei, quer saber? Faltam 80 páginas para terminar o livro, vou ler esse daqui. Eu terminei por terminar mesmo, mas não foi uma experiência tão boa assim, infelizmente. A edição do livro é linda, a capa é maravilhosa, a história tinha tudo para eu gostar, mas não sei o que aconteceu que não deu tão certo. E agora, para 2025, eu decidi que eu quero conhecer o trabalho da Brittany Cherry. Só que eu só tenho um livro dela aqui em casa, na verdade 2, né, que é Landon Shy, o volume 1 e 2. E pelo que eu vi, gente, esse livro se passa no colegial, na escola ainda. Então eu não sei se é tão pra mim esse livro aqui. Eu nem lembro que eu tinha colocado esse livro na lista, gente. Vai trazer um livro aí pra nós esse ano que se chama Depois daquele Inverno. Eu fiquei bem empolgada pra ler. Foi depois daquele inverno que eu coloquei na minha lista e foi depois daquele inverno que eu acabei abandonando. Eu li pouquíssimo do livro. E esse, assim, gente, pra contextualizar, foi um ano de muitos romances. Eu li muitos livros de romance que eu gostei, como é o caso aqui de Depois daquele Inverno, mas eu imagino que o livro tem uma pegada mais dramática também, porque eu não li tanto dele assim. Só que, surpreendendo a mim, eu acabei abandonando a história, não curti muito o livro. A Brittany Cherry é a autora de Vergonha, que é o livro mais conhecido dela, eu acho, assim, não sei se tem mais alguns. E lembro que tem uma série dela muito conhecida também. Eu quero ler, em algum momento eu vou ler outro livro dela, mas eu acabei abandonando Depois daquele Inverno. Não tava muito afim de ler também, sabe? Passou um pouco o momento. Acho que eu escolhi o livro errado dela pra começar, talvez, não sei. E Landon Shy, que eu citei aqui, eu nem comecei, nem peguei o livro. Com certeza, em algum momento eu quero pegar outro livro da autora pra ler, tá? Com certeza, mas vai ser um outro. Talvez até a Vergonha, não sei, quem sabe. Então nós temos aqui o primeiro livro não lido da meta do ano. Tá, gente, eu esqueci de falar de uma série aqui que todo ano eu leio, que é de lei. Todo ano tá aqui na lista, que é a da Menina do Outro Lado. Eu tenho que ler o volume 9. Gente, eu li, mas foi o volume que eu menos gostei até agora. Nossa, como eu tô desgostando, como eu tô desgostosa. Não, mas é que assim, nada ela gosta. Agora, falando sério. Esse foi um volume que eu acho que se prolongou demais em um assunto que eu não estava tão interessada em saber. Eu queria saber mais das consequências desse assunto do que do assunto em si. Porque ele não estava focado nos protagonistas, que são o Sensei e a Shiva. E tem mais 2 volumes só pra ler. E os mangás de A Menina do Outro Lado são figurinhas carimbadas nas minhas metas do ano, porque eu leio só um volume por ano lá no Halloween, em outubro, né? Foi o que eu fiz nesse ano e que eu vou fazer no ano que vem. Então lá em 2026 vai estar o 10º volume pra eu ler e eu espero não me decepcionar com ele. Eu espero que seja mais direto ao ponto. São histórias muito curtinhas, muito rápidas e tá acabando, gente. São 11 volumes ao todo, eu quero que a história vá direto ao ponto. Fica aqui o meu apelo, mas foi lido. Vamos falar aqui agora dos livros da lista que já foram lançados, mas que eu ainda não tenho aqui. Vou ter que comprar, vou ter que dar um jeito. E o primeiro que eu já quero falar aqui se chama É Sempre Hora da Nossa Morte. Amém. Amei. Adorei esse livro. Li um outro livro da Mariana nesse ano também. É Sempre Hora da Nossa Morte. Amém. Me tocou muito. Nossa, que livro interessante, que livro triste também. Foi um dos livros que mexeu muito comigo no ano. E eu li outro livro dela também, que foi A Árvore Mais Sozinha do Mundo, igualmente muito bom. Esse aqui eu ganhei de presente do Felipe e eu amei essa história. E eu amo os títulos que ela bota nos livros dela também. São títulos maravilhosos. Mais um livro nacional aqui para nossa lista, que é Virgínia Mordida. Esse também eu ainda não comprei. Lido. Eu li em e-book. Nossa senhora, gente. Que história impactante. A maioria desses livros eu li em vlog com vocês em algum momento, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para os vídeos. Vou dizer, esse vlog aqui eu li Virgínia Mordida e vocês podem ir lá me ver lendo ao vivo. Esse também é um marco do meu 2025, um favorito do ano. Acho que essa foi uma história assim que fala muito sobre o relacionamento abusivo, sobre todas as violências que a protagonista sofre na mão do namorado dela. Nossa, gente, que livro impactante. Eu li ele na praia e eu falei, meu Deus, eu tô lendo esse livro na praia. Meu Deus, não tá batendo as duas coisas. Um livro extremamente forte, extremamente importante também pra mim. Foi uma leitura excelente.
Esse ano também eu decidi conhecer algumas autoras aí, como vocês estão vendo, né? Então eu decidi conhecer também Abby Jimenez com Para Sempre Seu. Eu nem me lembrava que esse livro era a meta do ano, mas eu li e eu amei. Que romance delicinha. Eu adorei os personagens, adorei conhecer o trabalho da autora também, com certeza eu vou ler mais livros dela. Ela escreve romances e eu falei pra vocês que esse foi o ano dos romances, então eu acertei, foi assim, ó, no ponto a história. Esse aqui é o segundo volume de uma série, então assim, tem spoilers do casal anterior, sabe? Uma coisa que se passa meio num universo compartilhado. Tem spoilers do final do casal do primeiro livro, mas eu não me importei muito com isso, tá, gente? Eu queria ler Para Sempre Seu. Eu fui lá e li esse. Até fiquei na dúvida se eu li o outro antes ou não, mas eu fui lá e li esse, assim, meio fora de ordem e deu tudo certo. Eu nunca li nada dela, ela tem vários livros, pelo que eu vi. Eu não faço a menor ideia do que tem nesse livro, gente, mas eu achei bom também trazer um pouquinho de romance aí na lista, por causa que em alguns momentos eu acho que eu pesei um pouco a mão, coloquei muita coisa mais, sabe, reflexiva, mais pesada, assim, mais dramática. Então eu trouxe aí um pouquinho de romance também pra dar uma dosada, pra dar uma equilibrada. E não que essas sejam todas as minhas leituras do ano, né, gente? Eu vou ler muitas outras coisas, eu espero. Ano passado eu li 70 e pouquinhos livros e a minha meta era 26. Já bati essa meta, gente. Já li mais do que 70 livros esse ano. Meio que arrasei. E nesse ano eu acho que eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho, se eu conseguir voltar a ler. Mas seguindo aqui na nossa lista, eu coloquei também mais ou menos 9 horas. Esse ano também li 2 livros do Victor, mais ou menos 9 horas foi um dos que eu li. Eu achei muito boa a forma como o autor abordou o luto aqui na história, consegui me conectar com o personagem, eu gosto muito de ler livros sobre luto, e agora o Victor tá escrevendo livros um pouco mais maduros, com personagens mais ou menos da mesma idade que eu, e eu tô conseguindo me conectar bastante com as histórias. O livro dele que eu li mais recentemente é uma comédia romântica, né, que é Os Três Desejos de Eugênio, mas eu adorei também ler mais ou menos 9 horas, foi um livro bem rapidinho de ler. Eu tô indo bem, gente, tô indo muito bem. Vamos pro próximo ver o que vai ser. Separei aqui também um livro que eu tô desde o ano passado de olho nele, vendo muitas pessoas comentarem também que é muito bom, e ele se chama O Parque das Irmãs Magníficas. Esse aqui foi o livro que eu falei lá no começo do vídeo, que fez eu segurar um pouquinho pra gravar esse vídeo. O livro foi republicado, eu lembro que um belo dia eu fui procurar pra comprar e desapareceu O Parque das Irmãs Magníficas, porque ele foi republicado agora pela Companhia das Letras com o nome de As Malditas, e eu terminei de ler ele ontem. Passou uns diazinhos aí do meu aniversário, né, ontem, nem lembro que dia foi ontem, mas assim, terminei em 2025, tá certo, tudo certo. Essa foi uma história que foi exatamente do jeito que eu esperava, eu chorei tanto lendo esse livro, até foi bom eu não ter gravado o vlog lendo, porque o vlog ia ser eu 24 horas chorando. Eu chorei muito, eu demorei um pouco pra ler, porque é um livro mais pesado, mas não é porque eu não tava gostando, bem pelo contrário, ele é pesado no sentido das vivências das personagens, que são travestis, né, que ficam juntas ali em um parque, e foi um livro pesado nesse sentido, não que a leitura seja muito pesada, porque até tem um otimismo na história muito bonito, sabe? E eu tô falando mais sobre o livro aqui porque hoje eu tô animada. Eu já falei sobre ele aqui em outro vídeo que vai sair logo em seguida no canal, então eu tô assim, fervida com o livro ainda, gostei demais da história, foi um livro muito bom, muito impactante. Leiam As Malditas, é uma baita indicação esse livro. E mais uma meta cumprida! Achei que não ia dar tempo de ler ele, achei que eu não ia conseguir, gente. Agora a gente vai aqui pra uma parte do vídeo onde eu ia falar sobre os livros que iam ser lançados, que estavam prometidos pra serem lançados ao longo desse ano agora. Tá, vamos ver, porque eu sei que teve alguns que não foram lançados, que não vieram aí. Eu já vou começar falando de um livro que eu não sei absolutamente nada sobre ele, que é da Tia Williams, a mesma autora de 7 Dias em Junho, que foi um favorito meu do ano passado, e é por isso que Uma Canção de Amor para Rick Wilde veio aí. Gente, esse livro aqui foi um misto de emoções. Comecei o livro pensando, meu Deus, o que é isso? E terminei apaixonada. Tia Williams é uma autora que eu adoro, esse livro veio pro Brasil, foi lançado, eu demorei um pouquinho pra ler também, porque o começo com ele foi meio conturbado, mas eu terminei o livro e terminei adorando. Um livro que tá em pré-venda agora é o novo livro do Volpe, que se chama Santo de Casa. Também não me lembrava que esse livro era a meta do ano, mas eu li. Gente, que engraçado, eu sinto que eu passo o ano inteiro pensando nas metas, aí depois que eu leio eu esqueci que era a meta, e valeu muito a pena ler esse livro, gente. Que livro interessante, foi uma faceta do Volpe que me tocou muito também. É uma história mais drama familiar. Eu não sei se drama familiar resumiria muito bem, mas é a história das violências sofridas dentro de casa, né? E na verdade a reflexão da família, né, após a partida do pai, né, do patriarca daquela casa. É um livro muito bom, gostei muito de ver essa faceta do Volpe. É um livro que a gente sente que ele trouxe muito da alma dele, eu gostei muito de ler esse trabalho do autor também. Eu sou muito fã do Volpe, tenho outros livros dele pra ler também, e acho que no ano que vem vai ter mais Volpe na meta do ano. Esse ano sai um livro, eu espero que saia,
que eu conheci no ano passado através do Thiago Valente, que se chama The Wedding People. Saiu, gente, Como Arruinar um Casamento, quase que eu esqueci. Li, adorei, que livro surto, que livro assim, meu Deus, foi muito interessante a história. Eu adorei ler, gente. Mais um livro da lista aí marcadinho. Adorei essa história. Eu coloquei aqui na lista também alguns livros que são umas vibes, assim, sabe? Eles... É difícil explicar, é só sentir. Tem que olhar a capa, tem que sentir, confiar aí. Um deles é The Familiar. Esse aqui eu tava com medo de ler, achando que eu não ia curtir tanto, porque a minha relação com a Leigh Bardugo é altos e baixos às vezes, mas eu gostei. Foi uma história muito interessante, gostei muito desse livro mesmo, se passa durante a Inquisição na Espanha. É um livro sobre bruxas, tá? Sobre, enfim, né, essa caça às bruxas, mas eu sei que ele pode parecer um livro de vampiros, né, olhando a capa. Nessa mesma vibe aí que eu falei, tem também Lucy Undying. Olhem essa capa. Eu acho que Lucy Undying não veio aí. Eu lembro que ele foi anunciado para esse ano, mas eu nem sei qual é a situação dele agora, gente. Então eu não li esse livro. Mais um livro aqui da lista que eu acabei passando batida por ele e não li, gente. Mas eu passei batida porque ele acabou não sendo lançado. Talvez tenha sido postergado. Acontece. Quando eu coloquei livros aqui que não tinham sido lançados ainda, eu já sabia que poderia acontecer de não vir, de atrasar. Faz parte. Eu tentando fazer a minha paz. Eu não li a sinopse de nenhum desses, e inclusive eu não li a sinopse também de Lady Macbeth, mas eu sei que é uma releitura de Macbeth, da tragédia Macbeth. Esse aqui foi uma grande decepção. Li Lady Macbeth, mas assim, achei que o livro foi um pouco... não foi direto ao ponto, e eu não consegui me aproximar da personagem. Foi uma das minhas decepções do ano. Talvez eu tivesse lido a sinopse, não, brincadeira, não tem nada a ver. Mas eu achei que se fosse um livro que talvez não fosse uma adaptação, uma releitura, que é como foi vendido, seria um pouco diferente a experiência até, mas não sei, gente. Eu senti um afastamento com a personagem, não senti um aprofundamento muito grande na história, por isso que eu não curti tanto. A gente vai ter um lançamento de outro livro do Aislan Monteiro, que é o autor de Te Vejo na Final, que eu li no ano passado e que se chama Estúpido Cupido. Li, gente, mais uma meta cumprida. É um livro bem divertido, bem engraçado também. Gostei bastante de contar a história aqui do Cupido, mitologia eu adoro também, então mais uma meta cumprida. Outro livro que eu também não lembrava que eu tinha colocado na meta. Meu Deus do céu. Gil Domingues também vai estar presente no meu 2025, graças a Deus, porque eu sou muito fã da Gil. Então, gente, mais um livro aqui da Gil, né, que na época que eu fiz o vídeo não tinha capa, não tinha título, não tinha nada. Ele ia ser lançado nesse ano, mas postergou para o ano que vem, então eu não li porque não deu, mas eu quero muito ler. A gente já tem capa, uma capa lindíssima, e já tem também o título, que é Bala no Alvo e Dente de Leão. É esse o título, me deu um branco agora. É, né? Vai estar aí na capa pra vocês, gente. Desculpa se eu falei errado. Eu gosto muito do trabalho da Gil. Aqui a gente vai ter uma história de cowboys sáfica. Então, assim, tô animadíssima pra história. Com certeza vai ser uma leitura aí pra 2026. Só não li nesse ano porque não lançou, daí não deu. Mas já tá em pré-venda. Ai, gente, tem um livro aqui que eu tô animadíssima. Desde que a Suma anunciou Stellar Odyssey, que é uma trilogia... Gente, também não lembrava que tava na lista, meu Deus do céu. Eu li recentemente Odisseia Estelar. 3 contos muito bacanas, ficção científica, mistura uma pegada de romance. A história por trás dos livros também é muito legal. Uma meta cumpridíssima e eu adorei ler esse livro. Acho que tá acabando aqui a nossa lista. Eu lembro que no ano passado eu achei que seriam 3 livros diferentes, tipo uma trilogia, mas na verdade eram 3 contos, vieram todos no mesmo livro. Eu tava achando que o primeiro volume ia ser lançado, depois o segundo, sabe? Mas foram 3 contos, 3 histórias dentro de um mesmo livro. E a Suma podia adiantar o lançamento porque eu quero, porque eu tô pedindo com jeitinho, né, Suma? Bom, gente, e o último livro aqui dessa lista é dela, que eu fiquei meio, será que eu boto na lista? Será que eu não boto? Porque a gente também tem uns altos e baixos aí. Mas eu acho que eu vou dar mais uma chance aí pra Vitória Schwab, pra Vi Schwab, com Bury Your Bones in the Midnight Soil. Gente, sim, ainda bem que eu dei uma chance, ainda bem que eu botei o livro na lista, porque se tornou o meu favorito dela. Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite, um grande clássico aqui desse canal, com vampiras centenárias, vampiras lésbicas, livro incrível, Vi Schwab entregou tudo, é um calhamaço desse tamanho, gente, mas eu amei a leitura. Eu fui pra Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite com o mesmo medo ali, com o mesmo sentimento que eu tava em O Familiar, porque eu tive relação complicada com a Vi Schwab também, alguns livros eu gosto, outros não, mas deu tudo certo e eu amei. Esse livro se tornou aí, com certeza, o meu favorito da autora. Chegamos ao final desse vídeo, então, gente, essas foram as 27 leituras pro ano. Teve favorito, teve livro que eu não gostei, teve decepção, teve abandonado, teve um pouquinho de cada coisa. E eu acho aí que eu consegui ir muito bem, li bastante coisa. Eu também quero deixar claro que eu abandono livros também, gente, não tenho um grande problema com isso. Se eu não tô gostando, eu abandono, ou pego pra ler em outro momento, ou não. Não é porque eu abandono um livro também que eu nunca mais vou olhar na cara dele, tá?
Pode acontecer que eu nunca mais olhe, mas enfim, não é definitivo. Eu tô muito satisfeita com o meu resultado, acho que eu escolhi boas leituras, acertei mais em algumas do que outras, mas isso aí também faz parte, essa questão do lançamento aí também faz parte, acontece. Pra ano que vem eu vou tentar fazer uma forma aí de remediar um pouco isso, pra gente chegar num ano aí que eu consiga ler todos os livros que eu coloquei na lista, tá? Muito obrigada por terem assistido, se inscrevam no canal que eu esqueci de pedir, ativem o sininho, curtam, comentem, hypem esse vídeo se vocês puderem e me acompanhem também nas redes vizinhas do CriaLT. Os meus links estão aqui na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau! Eu tô saindo daqui meio na dúvida se eu falei sobre os 27 livros mesmo, gente.